Ainda repercute, e muito mal, diga-se de passagem, não poderia ser diferente, a vinda do ditador venezuelano, Nicolás Maduro, ao Brasil. Esse senhor, ele é um tipo da pior espécie, é um monstro em forma de ser humano. O regime que ele implantou no seu país transformou aquele país que antes era um dos mais ricos em atualmente, dos mais pobres do mundo. E isso é lamentável. A Venezuela, no passado recente, era conhecida como Venezuela Saudita. E por que ela tinha esse nome? Por causa das suas riquezas naturais. A Venezuela, senhoras e senhores, é o país com a maior reserva de petróleo do planeta. Ao contrário de que muitos pensam que é a Arábia Saudita. Mas o regime que ali foi implantado, ditatorial, começando com Hugo Chávez e agora com o Nicolás Maduro, levou à bancarrota aquele país. Levou o povo à miséria por causa do seu comunismo, socialismo, esse regimezinho que Lula quer a todo custo implantar no Brasil. Com a chegada do chavismo, do qual faz parte esse monstro, o Nicolás Maduro, a Venezuela transformou nisso aí. 35 milhões de habitantes, em que 7 milhões e meio tiveram que deixar o país e fugir para países vizinhos em busca de uma vida melhor. Para se ter uma ideia, a pobreza lá é tamanha que 92% da população vive abaixo da linha da miséria. Muitos, para sobreviver, têm que comer os seus animais domésticos, como cães e gatos, e sobreviver do lixo. Uma pessoa, quando vem a óbito e é de família pobre, não enterra-se mais em caixão, como manda a tradição. Enterra-se em caixa de papelão, por não ter dinheiro, por não ter comida. E essas pessoas que foram subjugadas, empurradas para a pobreza, toda vez que tentaram manifestar, fazer manifestações, ainda que pacífica, contra o governo do ditador Nicolás Maduro, foram reprimidas de forma dura. Quem não lembra daquela imagem de um carro blindado passando por cima de manifestantes desarmados? É uma coisa de doido. Lá não existe oposição. Não existe oposição. Os opositores, as pessoas que pensam diferente, estão todas mortas ou presas. Para se ter uma ideia, existe mais de 300 presos políticos. E esses presos são torturados todo santo dia. Tortura psicológica, tortura física, choque elétrico, simulação de afogamento, sacola plástica na cabeça para sufocá-las, sem contar as 17 mil pessoas que perderam a vida de uma forma extrajudicial, porque o governo entendia que essas pessoas tinham que ter as suas vidas ceifadas, ou seja, mortas. E assim foi. A pobreza lá é tamanha. As Forças Armadas, que num passado recente era adorada pelo povo, era conceituada, admirada, hoje está envolvida com narcotráfico. As Forças Armadas chamam-se hoje Guarda Revolucionária Bolivariana. Atende os interesses do povo? Não. Atende os interesses do país, da Venezuela? Não. Atende os interesses do ditador Nicolás Maduro. Esse mesmo ditador que transformou a Venezuela em um narco-estado, ou seja, um estado que é movido pelo narcotráfico, tráfico de drogas, e pratica crimes de toda a natureza. E isso com a colaboração das Forças Armadas, do Congresso Nacional e do Poder Judiciário, poder
judicial daquele país. O sonho de todo pai, de toda mãe venezuelana é mandar o seu filho para fora do país, para qualquer país que seja, para sobreviver, para ter uma vida melhor. É como quem diz, filho, vai embora, vai para o Brasil, vai para a Colômbia, vai para qualquer país, vai para Uruguai, Paraguai, mas não fica aqui. Deixa a gente aqui, pelo menos vocês conseguem sobreviver. Nós estamos no fim da vida, deixa a gente morrer aqui. Aonde já se viu, minha amiga e meu amigo, os pais mandar os filhos para fora do seu país para sobreviver? E isso está acontecendo na Venezuela. Tirano, selvagem. A situação de Nicolás Maduro é tão ridícula. O seu envolvimento com o narcotráfico é tão profundo que a maioria dos países do mundo resolveram não ter mais relação com a Venezuela e com o regime do Nicolás Maduro. As autoridades dos Estados Unidos decretaram a prisão, decretaram um prêmio por uma possível prisão do Nicolás Maduro. Porque eles entendem que Nicolás Maduro e o seu bando, a sua gente, é que abastece o mundo, em especial os Estados Unidos, com drogas, muitas drogas. E por essa razão, ele é procurado pela justiça internacional e a sua cabeça tem um prêmio de 15 milhões de dólares a ser pago pelo governo americano, caso ele seja pego. Ele não consegue viajar para os países democráticos, para os países civilizados. Não. As únicas viagens que ele fez para países ao longo da decretação da sua prisão, que se deu em 2020, foi para China, Rússia, Cuba, Nicarágua, Irã e agora Brasil, o Brasil do também ditador Luiz Inácio Lula da Silva. É triste ver que todos esses países são ditaduras. E ele não viaja para um país decente, para um país democrático, porque se ele for, ele vai preso. Aqui no Brasil, o que a gente viu no decorrer do dia de ontem, no dia de hoje e no decorrer dessa semana, em que terá um encontro entre os ditadores de países americanos a se realizar aqui no Brasil, com falso manto de Unasul, é uma vergonha. O governo Lula, as Forças Armadas brasileiras, a Polícia Federal deveria não permitir que esse senhor entrasse no país. Uma vez entrando, prendê-lo e entregar às autoridades internacionais para julgá-lo pelos seus crimes. Mas não. Mesmo sendo procurado, mesmo sendo um narcotraficante, mesmo sendo um narcoterrorista, com as mãos sujas de sangue do seu próprio povo, ele foi bem recebido aqui no Brasil, com honras, com pompas de chefe de Estado, em que a gente teve o desprazer de ver as Forças Armadas, de uma forma desavergonhada, sem honra e sem espírito à pátria, prestar continência e esticar tapete vermelho para esse bandido, esse monstro. E na mesma atuada foi a Polícia Federal, que fez todo o isolamento, fez o papel de batedor e escoltou esse monstro aonde quer que ele precisasse ir. Vale lembrar, minha amiga e meu amigo, que essas mesmas autoridades brasileiras, Polícia Federal, Forças Armadas brasileiras, que estão guarnecendo, dão segurança, estão dando retaguarda, fazendo guarda-chuva para esse bandido planetário, esse corrupto, esse assassino, esse narcotraficante, são as mesmas instituições, PF e Forças Armadas, que de uma forma covarde, lesiva à pátria, traiçoeira, rasteira, imunda,
nojenta e reprovável, prendeu centenas de brasileiros, homens, mulheres, velhos, crianças, que estavam na frente da porta dos quartéis, manifestando de uma forma pacífica. Os prenderam e entregaram à justiça para que desse continuidade à sua sanha autoritária de punir, de intimidar, de calar, de oprimir essas pessoas sem razão que justificasse. Essas são as Forças Armadas Brasileiras. Essa é a PF, a Polícia Federal, antes conceituados, hoje enojados, por causa desse comportamento. Para o povo de bem brasileiro, cadeia, tornozeleira, processo, sem razão que justifique. Para um bandido, um canalha, que maltrata o seu próprio povo, escolta, tapete vermelho, pompas, honras militares. É vergonhoso. É vergonhoso ver essa gente fazendo o que está fazendo. Essas instituições que antes eram conceituadas prestando esse trabalho porco, sujo, imundo, lesivo à pátria, que só envergonha a nação. O governo do Lula está colocando o Brasil na contramão da realidade. Ao invés de alinhar a países que têm algo a oferecer de bom para o Brasil, está se aliando a um bando de parasitas, criminosos, malfeitores, corruptos, assassinos, torturadores. E o pior, do seu próprio povo. Ao mesmo tempo que o Brasil do Lula se alinha a essas ditaduras, ao mesmo tempo vira as costas para países democráticos que muito têm a contribuir com a gente. O que eles querem, eles estão conseguindo. Colocar o Brasil na condição de ruína, para que o povo entre num processo de miséria, de completa miséria, e possa viver de esmola. Ou seja, é o governo quebrando as pernas do povo, depois doando um par de muletas para dizer que é o bom e que tem a preocupação com o bem-estar dos brasileiros. A gente viu durante a campanha Luiz Inácio Lula da Silva, mesmo com seu passado sujo de crime, de sujeira, de podridão, falar em democracia, classificando o opositor Jair Messias Bolsonaro, o ex-presidente, como genocida. Genocida é essa gente que mata o seu próprio povo, ou de tiro ou de fome. Isso sim é genocida. Nicolás Maduro é um genocida. Kim Jong-un é um genocida. Daniel Ortega, da Nicarágua, é um genocida. O Carmel Dias, de Cuba, é um genocida, porque mata o seu próprio povo. E o incrível, minha amiga e meu amigo, a imprensa comprou essa narrativa de que se estava combatendo no período da campanha o fascismo, o genocida do Bolsonaro. Essa imprensa, ela sabia que o resultado era esse, mas agora quer tirar o corpo fora. Se ela não sabia que o resultado era esse, então a imprensa é composta por um bando de idiotas que não tem condição de informar ou sequer formar opinião. São burros, são patéticos, são criminosos, são descelebrados. Eu que sou um homem simples, um José da Silva, um Zé Ninguém, um neguinho de morro, de periferia, sabia que o resultado era esse. Como essa gente vem agora manifestar arrependimento, falar que estão arrependidos, surpreendidos? Lula é isso aí, sempre foi e sempre será um crápula que não tem compromisso nenhum com o Brasil. Veio para destruir o país. Veio para oprimir as pessoas. Veio para destilar ódio e vingança. E isso está fazendo. Ao longo de 6 meses de governo, não apresentou sequer um projeto para a construção do país. Muito pelo contrário. Tudo que ele apresentou foi propostas para desfazer o que de bom foi feito pelo governo passado. O Brasil vive uma ditadura.
uma brutal ditadura. Nessa parceria nefasta, cruel e covarde contra o Brasil, parceria essa que engloba aí a banda podre da imprensa, a banda podre da política, a banda podre do poder judiciário, e o Brasil, por sua vez, os brasileiros, por sua vez, não têm a quem pedir socorro. Porque o Rui Barbosa disse um dia: a pior ditadura é a ditadura do judiciário, pois contra essa não tem a quem recorrer. Olha o que nós estamos vivendo. Olha o que nós estamos vivendo. Pessoas sendo presas sem razão que justifique, processadas sem fato que justifique, jornalistas sendo presos por opinião, deputados sendo caçados na cara dura, à luz do sol, sem uma razão que justifique essas cassações. Os homens que sustentam esse sistema nefasto que apodrece, faz feder e apocar o Brasil, eles estão agindo na cara dura, à luz do dia, sem medo de nada e de ninguém. Não tem apreço pela democracia e pela Constituição. Não tem limites. E o Brasil está aí, vivendo essa ditadura. E a gente vê as Forças Armadas brasileiras receber um canalha, um traficante, um assassino, um genocida, com tapete vermelho. É de doer. É de doer. Nessas horas, a gente pergunta: como aceitar essa condição? Como ter orgulho de ser brasileiro? Como acreditar em instituições como Forças Armadas, Polícia Federal? Não dá, não dá. Vendo junto Forças Armadas brasileiras, Nicolás Maduro, Lula e outras tralhas que aporcalham o nosso país, eu consigo entender o significado da frase que diz: os porcos se misturam porque se conhecem pelo mau cheiro.